Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do podcast exclusivo para membros, mas edição especial. Essa edição não vai ser exclusiva para membros. Tadá! Por quê? If you've watched this other video, you know that I'm gonna be traveling and we won't be having any club lessons till March. Until then, probably the kind of content that I'm gonna be able to produce is like this. For those of you who have never watched it, by the way, this is an opportunity for you to know what it is. Those exclusive for members videos, like, this is it. I just tell stories, basically. Então, episódio número 4, história de hoje. Let me change you. Episódio número 4 é sobre neve no Natal. E sim, neve no Natal. Hoje é dia 19 de janeiro e hoje tá fazendo 29 graus. Yeah, probably you cannot see it. 29 graus. Aqui tá muito quente e se você está se perguntando por que eu estou gravando um podcast na natureza, numa praça. Por que eu tô gravando um podcast numa praça? Justamente porque tava tão quente, mas tão quente na minha casa, que eu não consegui gravar o vídeo em casa e resolvi sair. E agora temos o vento da minha cidade, muito bom. E vou gravar o podcast aqui. É um pouco estranho, sim, mas por que não? Primeiro podcast ao ar livre. Então, a história de hoje é sobre neve no Natal brasileiro. Ou seja, em janeiro, 29 graus. Quando foi o Natal, Lua? Em dezembro? Em dezembro, a temperatura estava parecida. Talvez um pouquinho menos quente do que hoje, mas bem parecido. E sim, se você viu a thumbnail, se você viu o título do vídeo, é neve no Natal do Brasil. Como que tem 29 graus e neve ao mesmo tempo? Aham, essa é a história. E se você viu a foto da thumbnail, exatamente, de onde vem a neve naquela foto? Vamos começar com por quê, em primeiro lugar. Existem duas cidades, eu moro no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e aqui existem duas cidades muito famosas pela arquitetura germânica, com influência europeia, e principalmente na época do frio, no inverno brasileiro, ou seja, nos meses de junho, julho, agosto, nessa temporada, muito turismo por causa do inverno. Ou seja, algumas pessoas de fato viajam para o sul do Brasil no inverno para ver neve, talvez, vamos chegar lá, mas principalmente para ter essa experiência de tomar um chocolate quente, ficar hospedado numa casa com arquitetura germânica e fazer atividades em família de inverno. Tipo, sei lá, visitar vinícolas e lugares onde produzem chocolate, enfim, essas coisas. O tema é o frio, e essas duas cidades, Gramado e Canela, são muito famosas por isso. Eu moro no litoral, então fica mais ou menos a 2 horas e meia, talvez 3 horas de carro dessas duas cidades, Gramado e Canela. No Natal desse ano, ou melhor, no Natal do ano passado, em 2024, eu resolvi dar um presente para minha mãe, porque lá em Gramado, por causa de toda essa cultura do turismo por causa do frio, do turismo de inverno, no Natal eles também recebem muitos turistas. Mas é estranho porque no Natal é verão. Então, uma cidade que normalmente tem turismo no inverno também recebe muitos turistas no verão, por causa do Natal.
Então, como vocês podem ver nessas imagens, a cidade toda é muito decorada, a cidade toda tem essa temática de frio e de inverno e de Natal, que não faz sentido aqui, mas tudo bem. Com muitos Papais Noéis, com muita neve artificial nas decorações e tudo mais. O presente que eu dei para minha mãe de Natal foi um ingresso para assistir a um espetáculo de Natal que acontece lá em Gramado. Ou melhor, em Canela. Não, em Gramado. Acontece em Gramado. É que as duas cidades são muito, muito próximas. Literalmente, uma ao lado da outra. Dá para ir de carro de uma cidade para outra em minutos, literalmente. Então eu dei o ingresso para minha mãe e para o meu pai, para eles assistirem a esse espetáculo de Natal lá em Gramado, que se chama Nativitaten. Nativitaten é para ser uma palavra em alemão, eu acho. Se você fala alemão, isso é uma palavra? Eu acho que não. A gente faz isso no Brasil, de inventar palavras que parecem inglês ou parecem alemão. Mas enfim, dei esse ingresso para minha mãe, ou para os meus pais, mas era o sonho da minha mãe, então foi muito legal a reação dela quando ela recebeu o presente. E aí no dia 27, eu acho, a gente foi assistir ao espetáculo. Como Gramado e Canela ficam muito próximas uma à outra, nós aproveitamos para passar o dia passeando, conhecendo os lugares em Canela, e no fim do dia voltamos para Gramado para assistir ao show, o espetáculo. Quando nós estávamos em Canela, nós visitamos uma catedral, se chama Catedral de Pedra, essa catedral aqui. E como vocês podem ver no vídeo e na foto, aqui estava quente. O sol estava muito forte e estava muito quente também. Quando nós estávamos lá, meus pais são religiosos, eles entraram na igreja, conheceram a igreja, enfim, fizeram coisas na igreja. E depois a gente saiu caminhando e foi até um restaurante, perto da igreja, perto dessa Catedral de Pedra. Curiosamente, quando nós estávamos lá tirando fotos e fazendo vídeos, uma pessoa se aproximou da gente e entregou um panfleto. Um panfleto é um papel com informações sobre um restaurante ou sobre o comércio, de forma geral. E aí nesse panfleto tinha informações sobre um restaurante, e se você almoçar nesse restaurante, você ganha uma foto na neve. E é exatamente aqui que começa a nossa história, a parte interessante da história. Era 27 de dezembro, estava uma temperatura tipo hoje, tipo quente, como vocês podem ver na minha cara, nessa foto aqui, nos vídeos. E nós ganhamos um brinde. Quando você compra uma coisa e você ganha outra de graça junto, é um brinde. Então o brinde de almoçar nesse restaurante foi tirar uma foto na neve. Tá, beleza. Como? A minha pergunta foi como? Então tá, a gente almoçou nesse restaurante e nós caminhamos até a tal da foto na neve. Literalmente, ao lado da Catedral de Pedra tinha um container, e esse container, na verdade, era um estúdio de fotos, tipo um estúdio fotográfico, onde as pessoas estavam tirando a foto na neve. E, de novo, tava quente. Eu preciso enfatizar que tava muito quente. Eu tava suando, como eu estou suando hoje. Eu tô sempre suando, na verdade. Mas eu tava suando, a gente tava com calor, nós estávamos usando roupas de verão, caminhando. E quando nós entramos nesse lugar, ou quando nós chegamos nesse lugar para tirar a foto na neve, tinha uma fila de pessoas. Tipo, tinha uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Ou seja, uma fila de pessoas esperando para tirar a tal da foto na neve, porque era um brinde do restaurante, mas você podia pagar para tirar também. Quando a fila começou a andar e nós fomos chegando mais perto da nossa vez, eu vi que tinha uma pessoa lá dentro. Primeiro,
Tinha um ar-condicionado ligado no mínimo, e o mínimo era 18, eu acho. Então, sim, tava mais frio dentro do container ou do estúdio. E tinha uma pessoa na entrada entregando roupas de inverno para a foto na neve. Eu juro, a gente tava de manga curta, com calor, e a gente vestiu tipo um casaco muito quente e colocou um cachecol para tirar a foto na neve. E eu tirei quando o meu pai foi o primeiro, quando ele colocou essas roupas e ele foi para a parte de tirar a foto, não podia, mas eu peguei o meu telefone e tirei uma foto do meu pai. E a moça falou, não pode tirar foto do cenário. Tá, desculpa, vou deletar aqui. Não deletei. Essa é a foto. Como vocês podem ver nessa foto, meu pai tá vestindo roupas de inverno, um casaco, como se chama? Um sobretudo, um cachecol, e também tinha opções de boina ou de chapéu que eles não nos deram, não sei porquê. E vocês podem ver, tem uma parede com uma foto e outra parede com outra foto. Então, na verdade, são duas paredes. Cada parede tem uma foto. E essas fotos são os fundos falsos no qual você tira a foto na neve. Mas, se vocês observarem o chão, ou seja, perto dos pés ali do meu pai, tem o segredo. O segredo da foto na neve eles têm uma máquina de neve artificial instalada no teto, tipo na parte mais alta do container do estúdio. E quando eles vão tirar a foto, quando todo mundo pronto para foto, eles apertam um controle remoto e aquela máquina começa a espirrar espuma. Espuma tipo quando você lava a louça ou quando você lava as mãos com sabonete, espuma. E aí essa máquina fica gerando espuma e tipo fazendo isso, literalmente. Então, na foto com os meus pais, que eu vou mostrar agora, revelação da foto em 3, 2, 1. Tadá! Essa foto e essas partículas, essas coisas que tem na foto, na verdade, são espuma. E sabão, sei lá, se espuma, não sei como a máquina funciona, mas é uma máquina fazendo enquanto a gente tira a foto. Literalmente. Então, sim, eu e os meus pais tiramos a foto na neve. Uma coisa interessante, na verdade, é que nessa fila, em Canela em geral, em Gramado também durante o espetáculo, mas nessa fila eu ouvi sotaques de pessoas de outros lugares do Brasil. Na verdade, eu ouvi mais sotaques não gaúchos do que gaúchos, ou seja, tinha mais pessoas lá que não eram do Rio Grande do Sul do que pessoas que eram do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós éramos a exceção, pelo menos na fila. E foi interessante porque mesmo no verão e mesmo com a temperatura que nós temos durante o verão, as pessoas mesmo assim viajaram para Gramado, Canela, para o Natal Luz, que são esses eventos que a Prefeitura de Gramado e Canela organiza e oferece como atração turística na cidade. E sim, as pessoas de outros lugares do Brasil vão, porque é diferente, de fato, é uma coisa que não tem, ou pelo menos não é comum em outras cidades, ou não é tão comum quanto é lá, porque lá o grande foco é o Natal e essas comemorações de Ano Novo também. Acho que de Ano Novo não tanto, mas de Natal, na verdade. Então, foi muito interessante, foi muito engraçado, sinceramente. Durante o processo todo, eu tava tipo, a gente tá indo tirar uma foto na neve? Quê? E foi muito engraçado. Eles fazem essas fotos, a parte mais engraçada, na minha opinião. O container fica aqui.
literalmente ao lado da catedral. Então, aquela foto falsa que tem no fundo é a foto da catedral que está literalmente do lado de fora. Tá ali, do lado. Você está do lado da coisa que tem uma foto falsa da qual você vai... Faz sentido isso? Não sei, mas pelo menos lá faz. Essa foi a nossa foto na neve. Foi muito engraçado. Depois os meus pais foram assistir ao espetáculo, aquele espetáculo para o qual eu comprei o ingresso. Foi muito legal. Era um espetáculo muito grande, com fogos de artifício, com cantores, com músicos e com jogos de luzes e, enfim, coisas assim. Eu não paguei para assistir porque eu achei muito caro. Sinceramente, era o dobro. Custava, se para os meus pais custava isso, para mim custava o dobro, porque eles são idosos e eles ganharam um desconto. Então eu comprei para eles e não comprei para mim, mas eu assisti meio de longe, assim, era possível ver. Foi legal, foi interessante. Não é o meu tipo de espetáculo, mas bonito. E lá, durante a noite, já que o espetáculo ficava perto da água, tinha um lago e o palco fica no lago, tipo, acima da água. Lá tava mais frio durante a noite. Quando eu digo frio, eu digo alguns graus a menos do que durante o dia. Durante o dia a gente ficou com calor, a gente suou, e durante a noite as pessoas que estavam lá estavam usando roupas de inverno. Eu juro, eu vi pessoas usando luvas. Eu coloquei um casaco no fim da noite, mas tipo, tava frio a ponto de usar luva? Provavelmente não. Mas, de novo, são pessoas de outros lugares do Brasil, provavelmente, que não estão acostumadas com a temperatura mais baixa. E uma das coisas que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, ou talvez no sul do Brasil em geral, é essa variação de temperatura muito grande em um dia. Literalmente você pode começar o dia com calor, à tarde ficar com frio e à noite ficar com calor de novo, ou vice-versa. Começar o dia com frio, à tarde ficar com calor e à noite ficar com frio de novo, é o mais normal. É uma loucura, a nossa temperatura muda muito. E recentemente, isso é história para outro vídeo, mas recentemente eu tive uma aluna da Suíça que me visitou aqui na minha cidade. A gente a gente caminhou no morro aqui da minha cidade, eu já vou mostrar, eu tô apontando para lá. E eles moram na Suíça, mas eles ficaram com frio em Osório no verão no Brasil. Então, história para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da história aleatória. Não esqueçam que esse vídeo ou esses vídeos onde eu conto histórias, esse podcast exclusivo para membros, é uma maneira de eu produzir vídeos mais simples, mais rápidos para produzir e que sejam de alguma forma interessantes. Um português mais natural, histórias, espero que engraçadas, mais conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma história parecida sobre pontos turísticos na sua cidade ou sobre alguma característica própria da sua região, ou muito frio ou muito calor, enfim, histórias engraçadas, histórias bizarras, histórias interessantes, por favor, compartilhe. E esse vídeo é um exemplo de como são os outros episódios. In case you're watching this for the first time and you're not a member, this is basically what you get with the other podcast exclusivo para membros episodes. Regardless of that, obviously we do have the clubs, which are not going to happen from January to February 2025. We will be back in March, and hopefully you will enjoy this, and I will try my best to enjoy my trip, try to create content as much as possible. But regardless of that, thank you very much. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por ouvir, e vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Eu vou mostrar o morro que a gente subiu agora, pera aí. Meus alunos da Suíça me visitaram e a gente subiu aquele morro lá. Ali. Esse morro ali. Foi muito legal. Vou contar pra vocês em outra
oportunidade. Vejo vocês no próximo de novo. E tchau. Tá muito quente, tá horrivelmente quente. Horrivelmente quente. Mas eu vou sobreviver. Eu acho.